Realmente é muito bonito como o muralismo, além de ser um movimento artístico, é um movimento político, né? E eu acredito que esse sentimento de pertencimento, ele tem muito a ver com a base, sabe? Eu trabalhar com a base. Isso ficou muito claro lá no movimento zapatista, né? Lá no México. Sim, Então a gente onde então essas pessoas que queriam fazer a diferença no, na vida das pessoas, na vida da população como um todo, eles escolheram uma forma de se comunicar que poderia ser todos iriam entender, né? Meio que sim, se fazer entender e falar uma linguagem que seja para todo mundo, né? Muitas vezes a gente quer falar sobre o ser latino, sobre a importância da gente se reconhecer como latino, se reconhecer como, por exemplo, como trabalhador e não como uma burguesia, mas a gente usa palavras tão difíceis, a gente usa meios que a população, a base mesmo, ela não consegue alcançar. Na verdade, não é ela que não consegue alcançar, é a gente que não consegue alcançar a base, né? A sim. gente que tá, tipo, eu digo como professor, às vezes, sabe? Ou como até pensando numa carreira acadêmica, você muitas vezes eu escrevo alguma coisa, um artigo, nossa, muito legal. Mas quem vai ler esse artigo? Vai ficar só dentro da universidade e a população, que é quem a gente tem que tocar, a universidade tem que ser para o povo e não só para uma elite intelectual. E o muralismo eu acho incrível por conta disso, por conta desse movimento artístico ser tão acessível e alcançar tantas pessoas, né? Acessibilidade cultural, né, de reconhecimento. Eu acho que as mídias, que é o que mais tem acesso às pessoas, uma mídia televisiva, talvez, né, que são o que o grande público escuta, vê, ela se encontra muito ainda ocidentalizada, um padrão muito de consumo, né? E aí a gente vê que essas novas formas de comunicação social, que são as artes, né, tanto a música como a arte plástica, a escultura, né, os poemas, tudo isso tem uma relevância muito grande, mas está muito fechada a uma pequena parcela da população que tem um acesso financeiro, um acesso monetário, que é o que o sistema impõe para a gente. O sistema ele é tão baseado nessa questão financeira, monetária, que ele impede muitas pessoas de acessarem isso. E isso é igual a Pri falou, né? É um projeto, porque você dá um custo muito grande para tudo isso e você faz com que as pessoas não tenham acesso. E a maior parte da população, por exemplo, do Brasil, hoje vive numa linha de pobreza. Né? Você tem pessoas que não têm acesso à internet. Esses dias eu estava dando uma aula sobre internet e 51% das residências brasileiras não têm acesso à internet ainda. Então, tipo assim, pô, até esse papo que a gente tá tendo aqui, que é super da hora, super legal, às vezes não vai alcançar muita gente que precisava escutar também. Aquele povo que tá ali, uma galera muito grande, que se unir, se reconhecer, cuidado! É, eu acho que é muito isso, assim. Eu sempre falo para as pessoas, não é todo mundo que tem acesso à internet. Eu tive acesso pleno à internet com 25 anos. Não tem como a gente achar, eu sempre falo isso, gente, não tem como a gente achar que uma pessoa que consegue colocar crédito 15 reais no celular para passar um mês, e só tem acesso a Facebook e Instagram, que isso é ter internet. Que isso não é ter internet. Isso é uma grande limitação do que você pode fazer na internet e dos usos que a internet vai ter para você. Então, eu nem considero isso um acesso pleno à internet. Mas acho curioso que recentemente eu fiz um mural no Rio e uma seguidora me mandou uma mensagem perguntando, tipo, curiosa, mas falou: Mas quando você faz um mural assim na rua, quem que financia? E eu, tipo, eu. Não tem ninguém que financia. Quem financia sou eu. Então a gente precisa também desse apoio, assim, e muitas pessoas criticam alguns trabalhos de artistas, e a gente sempre fala, gente, eu preciso trabalhar como qualquer outra pessoa, é uma profissão como qualquer outra, e eu preciso ter dinheiro, inclusive, para fazer os outros projetos que eu acredito. Porque não é só pela vontade, o dinheiro paga esses projetos. Inclusive, paga serviço de outras pessoas que têm que ser remuneradas adequadamente diante desses projetos. Então, não dá para romantizar essa parte do artista, mas é muito legal que a arte urbana
tenha esse ímpeto, assim, né? Parece que nada para um artista urbano, ele sempre quer estar na rua e cada vez mais. E esse diálogo com as pessoas que passam enquanto você está pintando, que perguntam o que você está pintando, que muitas vezes discordam do seu ponto de vista. Por exemplo, eu estava pintando no Rio e veio um cara defender Israel para mim, sabe? E aí eu pensei, para mim não. Então, tipo, eu acho bacana mesmo assim, porque quando a gente tem esses diálogos com as pessoas na rua, uma pessoa que você nunca viu na vida, que só estava passando pela rua, então é uma maneira de incitar esses diálogos, assim, mesmo dentro da discordância, eu acredito que é sempre muito, muito positivo e deixar uma marca na cidade que as pessoas vão poder ver e não só refletir intelectualmente, mas mexer com a sensibilidade das pessoas, né? Porque eu sempre uso uma frase que a revolução será poética e eu acredito muito nisso, assim, eu não acho que tem como a gente deixar a sensibilidade de lado quando a gente fala em revolução. E quando eu falo revolução mesmo, não reforma. E eu não acho que a gente pode deixar isso de lado, porque eu acho que o que trouxe a gente a esse lugar que a gente está é justamente a insensibilidade, é o egoísmo, é esse pensamento hegemônico e colonizador. Eu não acredito nisso. Então, a parte artística, essa sensibilidade, seja pelas artes visuais, pela poesia, pela música, pelos vídeos, seja o que for, né, no audiovisual, é muito importante. E esses diálogos que a gente cria na internet fazem parte dessa sensibilidade também. Porque muitas vezes a gente não ganha nada para estar na internet produzindo conteúdo. A maioria das vezes é assim. Então, o que motiva são os valores muito fortes que a gente tem na democratização desses conhecimentos. E eu acho que isso tem que ser muito louvável, sim, das pessoas estarem se articulando da maneira que elas sabem.